Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho mais uma vez compartilhar o devocional da comunidade cristã Hebron. Hoje nossa palavra está em 1 Reis 19:19. Nós vamos falar um pouco sobre Eliseu. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: Deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: Vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu assistente e aprendiz. Elias, ele se aproxima de Eliseu e lança sobre ele uma capa. Então, há uma ligação simbólica que pode ser bastante considerada aqui nesse texto. Quando uma criança era coberta por uma capa, com um manto, isso significava entre os hebreus que esta criança ela estava sendo adotada por aquele que a cobria. Então, simbolicamente, Eliseu ele se torna filho de Elias no sentido profético. E há muitas lições aqui nesse texto. Quando Elias ele encontra com Eliseu, imediatamente Eliseu ele queima o arado, ele queima os bois, ele calça as sandálias, ele vai ao encontro de Elias. Ele estava pronto, ele estava preparado, ele estava disposto, ele aceita aquele chamado. E ele começa a caminhar com este homem fantástico que era Elias. E ele começa a perceber os desafios que Elias enfrentava, as responsabilidades que Elias tinha e que ele também teria ao acompanhar Elias. Eliseu ele teve essa honra, né, de ter esse grande discipulador. Ele teve a honra de aprender com um homem que teve muitas experiências com Deus. E quando Elias ele chama Eliseu ele estava trabalhando, ele estava arando a terra, ele estava sendo produtivo. Então Deus ele trabalha com quem está trabalhando. E o que Eliseu faz? De imediato, ele renuncia a todos os seus próprios sonhos. Então aqui a gente aprende uma lição, que não há chamado sem renúncia. Vai ter que haver algum tipo de renúncia da nossa parte para que a gente possa cumprir também o nosso chamado. E Deus estava oferecendo para ele algo muito maior, muito grande. E Deus, Elias chama Eliseu para um serviço. E então Eliseu passa a servir Elias. Então ele mostra aqui um coração de servo. E nós temos um coração de servo, agrada o coração de Deus. Porque o próprio Jesus, que é o nosso exemplo maior, quando os discípulos foram servi-lo, ele disse: não, vocês não podem lavar os meus pés, eu é que vou lavar os pés de vocês. Então, Jesus é o nosso grande exemplo. E aqui, Elias mostra que ele estava seguindo o exemplo de Jesus, também sendo servo. Mas, passado algum tempo, o Senhor fala que ia levar Elias, que quando Elias ungiu Eliseu, o Senhor já tinha dito para Elias que Eliseu ia ser o seu sucessor. Então, quando está chegando o tempo de Elias ser elevado aos céus, Elias fala para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja elevado para longe de ti. E é incrível a resposta de Eliseu. Eliseu ele não pede dinheiro, Eliseu não pede bens. O que ele pede? Ele fala: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético.
ele sabia das responsabilidades que ele ia ter que enfrentar quando Eliseu já não estivesse mais ali. Né? E ele fala assim, rogo-te como herança, né? Porção dobrada do teu espírito. Então, esse pedido também ele é baseado na própria lei da herança, né, de filho mais velho. O filho mais velho ele recebia uma porção dobrada da herança do pai. Então, aqui, Eliseu já mostra que ele compreendia o que significava, e quando ele faz esse pedido, ele refletia o propósito soberano de Deus. E Elias fala para ele assim, olha, é duro essa coisa que você me pede, né? Porque Elias compreendia que só Deus podia fazer isso na vida de Eliseu. E quando Elias ele foi elevado aos céus, Eliseu ele grita, ele fala assim, meu pai, meu pai. Então ele reconhecia o Elias como seu pai espiritual. Ele reconhecia Elias como seu líder espiritual. E por essa submissão ao líder dele, Deus foi derramando mais graça ainda sobre a vida dele. Porque por causa dessa obediência ao seu líder. Porque assim que Deus quer que nós tenhamos um coração obediente ao nosso líder, que a gente venha reconhecer o líder que Deus colocou sobre nós. Porque Deus colocou esse líder na vida de Eliseu para ajudá-lo ele a cumprir a sua missão, para ajudar ele a cumprir o seu legado. E nesta manhã eu quero perguntar, qual que é a sua missão? Você está disposto a queimar o seu arado? Você está disposto a queimar os seus bois? Você está disposto a abrir mãos dos seus próprios sonhos para viver os sonhos de Deus? Você está disposto a cumprir o teu chamado? Você está disposto a renunciar a algumas coisas? Você está disposto a ser discipulado por alguém? A ter um discipulador? A ter um pai espiritual? Ele fala assim, peço ao Senhor porção dobrada do seu espírito. Por que ele pediu isso? Porque ele sabia que ele iria enfrentar situações difíceis. E hoje, nós vamos ter que enfrentar, amados, situações muito difíceis ainda à nossa frente. Então, que nessa manhã você possa ir diante de Deus e pedir para o Senhor, Senhor, me dê uma porção dobrada do teu espírito. Eliseu, ele se tornou um profeta que ele tinha discernimento, ele tinha maturidade espiritual. Ele foi adquirindo ao longo do tempo, ao caminhar com esse homem extraordinário que era Elias, esse homem fantástico que era Elias. Então, ele sabia que ele teria que enfrentar desafios pela frente. Né? E Deus também, ele tem uma missão tão grande para nós e está cheia de desafios. Mas nessa manhã, peça para o Senhor, Senhor, eu sei, eu quero cumprir a missão que o Senhor tem para mim, mas eu te peço nessa manhã, porção dobrada do teu espírito. Amém? Eu posso orar por você? Paizinho amado, em nome de Jesus, nós, como Eliseu, nos colocamos diante do teu trono e dizemos para o Senhor nesta manhã, eis-nos aqui. Nós estamos, sim, verdadeiramente dispostos a queimar a nossa junta de bois, a queimar o nosso arado, a calçar as nossas sandálias, Pai, e ir ao teu encontro, Senhor. Ir ao encontro do teu chamado para as nossas vidas. Nós queremos cumprir a tua missão para nós, Pai. Nós abrimos mão de muitas coisas, Pai. Nós queremos renunciar aos nossos próprios sonhos, Pai. E pedimos ao Senhor nesta manhã, nos dê uma porção dobrada do teu Espírito, Senhor, para que a gente possa vencer os desafios que nós temos pela frente, Pai. Nós aceitamos o Pai espiritual que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Nós aceitamos a liderança espiritual que o Senhor colocou sobre nós, Pai. E declaramos ao Senhor, sim, Senhor, nós queremos cumprir a missão que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Depois você pode voltar ali no livro de 1 Reis e ler mais, aprender mais com o chamado de Eliseu. Está bem?
Um grande abraço, tchau, tchau, até uma próxima.